Vamos falar agora sobre os desafios da responsabilidade social corporativa. Estes desafios refletem o momento atual não só das empresas, mas da sociedade e dos governos. Uma questão chave que vem sendo colocada: a mudança climática. Vários relatórios sobre a mudança climática vêm cada vez mais atestando o papel da atividade humana, as atividades industriais, o modo de vida da sociedade moderna vem cada vez mais demandando recursos naturais e principalmente consumindo e emitindo gases do efeito estufa. As emissões, para tudo que a gente usa no dia a dia, precisa de energia. A energia resulta na combustão de um combustível e resulta na emissão de gases do efeito estufa. A própria atividade produtiva produz gases que são responsáveis pelo aquecimento global. E esse aquecimento causa impactos que não estão claramente definidos, ou seja, a dimensão desses impactos ambientais. E aí vem um desafio da responsabilidade social corporativa. Será que a empresa deve controlar apenas os impactos ambientais das suas atividades produtivas ou ter uma visão mais ampla da possibilidade desse impacto global em termos de mudança climática? Então, são desafios que regem a mudança climática e é importante que as empresas estejam atentas a essas questões. Uma outra questão importante reflete as atuais mudanças demográficas. Mudanças em termos de migração, população idosa, percentual da população ativa por população inativa, a competição por recursos naturais e a pressão sobre os ecossistemas. As mudanças demográficas significam o aumento da população, a migração de regiões de conflito fazem com que aquela população seja obrigada a sair. E vai migrar para onde? A Europa fechando as barreiras, criando barreiras, impedindo a migração da população africana. O próprio Brasil sofrendo influência da migração haitianos. Ou seja, esta migração que existe requer uma necessidade de proteger as fronteiras. Ou reflete uma questão que é a importância de integrar essas populações. Ou a discussão em termos de empresa, qual é a capacidade da empresa de gerar riquezas e não ampliar a pobreza. Então, a demografia humana está em processo de transformações muito amplas que vão refletir na estratégia e na atuação responsável. Ou seja, qual a responsabilidade que a empresa tem com relação a essas questões? O aumento da população idosa faz com que haja a necessidade de desenvolvimento de produtos e serviços que estejam adequados a essa população, a essa necessidade. E cada vez mais essa demanda aumenta. São questões que a empresa se vê necessitando estabelecer novas estratégias. E a questão da pobreza global. Qual o papel das organizações? As organizações vão ampliar a pobreza global? Ou elas devem ser capazes de distribuir essa riqueza? Na Rio+20, essas questões foram amplamente discutidas e não conseguiu se chegar a um consenso. Novas lideranças surgindo, a China, a Índia, a força dos países emergentes,
que antigamente ficavam à margem da decisão, começam a atuar e colocar os seus problemas na mesa. Todas essas questões, ou seja, esse ambiente externo em constante mudança, em constantes desafios, leva as empresas a definir novas estratégias em termos de responsabilidade social corporativa. Vou colocar para vocês alguns números. A população mundial cresceu de 2 bilhões na década de 50 para os atuais 6,5 bilhões e continua crescendo. Essa população, essa mudança demográfica, implica numa necessidade maior de consumir recursos naturais. 76 milhões de novos habitantes são adicionados a cada ano. A taxa de nascimento é quase 2 vezes maior do que a taxa de mortos. Existe uma população mundial jovem que é preciso gerar emprego para essa população. Como inserir toda essa população no mercado de trabalho? E principalmente, aonde está localizada essa população? Nos países menos desenvolvidos, nos países de fraca governança, nos países onde as instituições não estão consolidadas, onde não existe claramente um padrão normativo, legal, e isso afeta a definição da responsabilidade social corporativa nas organizações. Países emergentes como a China e a Índia têm aumentado a população de pessoas idosas de 31% a 21% em 2050. E, novamente, a demanda por produtos e serviços. Estes números, estes cenários, incitam a questão de para onde deve ir a responsabilidade social corporativa.